Dica do cartório Joana Malheiros, aqui no programa Voz do Trabalhador. Hoje nós vamos falar sobre alteração do regime de bens. Joana, boa tarde. Quando se escolhe o regime de bens? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. A escolha do regime de bens no casamento, ela é feita no momento da habilitação de casamento. Quando as pessoas vêm para se habilitar, um dos itens que temos que observar é o regime de bens. No decorrer do casamento, eles podem alterar e continuar da mesma forma casados? Sim, as pessoas, o casal, melhor dizendo, podem sim fazer a alteração do regime de bens do seu casamento. Mas esse pedido, ele tem que ser via judicial. E o procedimento? O que eles têm que fazer, Joana? Eles vão ter que constituir um advogado para fins de entrar com uma ação junto ao Poder Judiciário, buscando a alteração do regime de bens no seu casamento. 2 advogados ou um só para decidir a questão? Um advogado é suficiente, porque o pedido deve ser consensual. Significa que ambos os cônjuges devem querer alterar o regime de bens. Se um quer e o outro não tem como fazer esse pedido judicial. Isso pode sofrer alterações? Quem é que vai autorizar, Joana? Como é que funciona? Quando o advogado fizer esta ação, ele vai ter que expor os motivos porque aquele casal deseja alterar o regime de bens no seu casamento. E depois do findado processo, né? Aí vem um mandado, e aí o cartório adianta, né? E segue, tem a sequência do processo. É assim que funciona? Uma vez autorizado pelo juiz a alteração do regime de bens, é expedido um mandado que vem diretamente para o cartório do Registro Civil, de forma eletrônica, pelo EPROC, para fins de que venha a ser averbado, à margem daquele registro de casamento, a alteração do regime de bens. A pessoa casou, escolheram lá um determinado regime. Isso foi alterado. Qual é o prazo de validade? Como é que funciona? Desde quando? Tem efeito retroativo? É importante trazer esta informação. O novo regime, ele passa a valer dali para frente. Se eu fiz o pedido de alteração em 2025, no mês de março, a partir de então é que vai ter validade este novo regime. Ele não tem efeito retroativo, a não ser que, em razão do regime escolhido, o próprio regime já estabeleça comunhão de bens anteriores, que é o caso do regime da comunhão universal de bens, mas é do próprio regime, a comunhão dos bens anteriores. Significa, para que as pessoas possam melhor entender, eu estou casada pelo regime da comunhão parcial de bens, mas eu quero alterar para o regime da comunhão universal de bens. Por força do regime, os bens que o casal possuía anteriormente à celebração do casamento, passa a ser um único bolo, vamos dizer assim. Neste caso, irá comunicar os bens anteriores e passa a ser do casal todos os bens antes e depois do casamento, não importando quem comprou ou quem adquiriu. Por quê? Por força do regime. Agora, se as partes escolhem outro regime, eles são casados pelo regime da comunhão parcial de bens e resolveram alterar para o regime da separação convencional de bens. Não tem como ter efeito retroativo
este novo regime de separação, porque é um regime que vem em prejuízo, vamos dizer assim. Ele não comunica, pelo contrário, ele separa. Então, dali para frente, a partir do momento que foi autorizada a alteração para esse novo regime, separação convencional, é que vai passar a ter efeitos este novo regime. Então, por isso que se diz que não tem efeito retroativo, a não ser o regime da comunhão universal, porque é do próprio regime a comunicação de todos os bens, antes e depois do casamento. Vale também para união estável? O procedimento para alterar o regime de bens na união estável é um pouco diferente, porque no casamento, para alterar regime de bens, as partes necessitarão entrar com um pedido judicial, uma ação no Poder Judiciário. E na união estável, este pedido de alteração pode ser realizado diretamente no cartório de registro civil. Casamento, processo judicial. União estável, pedido diretamente no cartório de registro civil das pessoas naturais. E o procedimento todo, como é que funciona, Joana? Documentação, encaminhamento, requerimentos, como é que funciona? Na união estável, como não exige processo judicial, ele vem a ser um procedimento mais simplificado. Mas as pessoas que convivem em união estável e que têm esta formalização deste tipo de família, têm a união estável formalizada e registrada, mas agora, no decorrer desta convivência, o casal pretende fazer alteração do regime de bens na união estável, escolhendo um outro regime, mas permanecendo em união estável. Eles vão se dirigir ao cartório, vão ter que apresentar uma série de certidões negativas, certidão negativa do distribuidor civil e execução fiscal do local de residência nos últimos 5 anos, certidão estadual e federal, certidão do tabelionato de protesto do local de residência dos últimos 5 anos, certidão da Justiça do Trabalho, também do local de residência nos últimos 5 anos, e também uma certidão de interdições perante o primeiro registro civil das pessoas naturais do local de residência dos interessados nos últimos 5 anos, para dizer que nenhum deles é curatelado, é interditado. A validade, Joana, por exemplo, o efeito retroativo que nós comentamos antes também é o mesmo para... É a mesma situação. Não tem efeito retroativo, a não ser que o próprio regime determine, no caso, como falamos, da comunhão universal de bens. Os demais, uma vez alterado o regime, tanto no casamento quanto na união estável, é dali para frente, a partir do momento que foi feita a averbação de alteração do novo regime de bens, no casamento ou na união estável. A única diferença é que, no casamento, o pedido deve ser feito via judicial, ação na justiça, poder judiciário. E, na união estável, esta solicitação, esse requerimento, e é um requerimento, também exige a consensualidade, tem que ser solicitado, requerido pelos dois, as partes precisam querer alterar o regime de bens, só que na união estável é diretamente no cartório de registro civil. Joana, depois de todas essas explicações, qual é o recado final do cartório Joana Malheiros? É bem interessante que as pessoas possam refletir sobre o regime de casamento que elas estão vivendo. Se for casamento, se esse regime está de acordo com as necessidades do casal ou se há necessidade de fazer alguma alteração para beneficiar um ou outro. E se for união estável, também verificar se aquela relação em união estável, de acordo com o regime, se está formalizada,
tem um regime que passa a valer. Agora, se não estiver formalizada, o regime é da comunhão parcial. Então, as pessoas têm que pensar, refletir sobre o regime que elas estão vivendo as suas relações afetivas, tanto no casamento quanto na união estável. Essa semana nós tivemos um pedido de informação sobre a alteração do regime de bens no casamento, onde o casal convivia em regime de comunhão parcial de bens há mais de 15 anos, e agora, então, eles querem alterar para o regime da comunhão universal de bens, porque eles chegaram à conclusão que existe uma ajuda, um esforço conjunto na aquisição de todo o patrimônio, tanto de um quanto do outro. Então, é mais do que justo que ambos tenham a metade de todo aquele patrimônio, inclusive bens particulares, passam a compor o novo patrimônio do casal. Aí não tem divisão. Tanto que aqueles bens que foram adquiridos antes do início desta união, eles vão passar a compor pelo regime da comunhão universal. É uma forma de dar um olhar, uma garantia maior para uma das partes. Aquela parte que veio para o casamento e não tinha patrimônio. Então, ela vai ficar mais beneficiada economicamente. Resta agradecer, né, Joana? Desejar um bom final de semana a você, a toda a turma do cartório aqui, né? E no próximo sábado nós temos mais uma dica do cartório Joana Malheiros. Eu que agradeço o espaço e estamos sempre à disposição. Dica do cartório Joana Malheiros aqui no programa A Voz do Trabalhador.